Uma pergunta para você. Com relação aos três sistemas de armazenamento que eu mostrei nas aulas anteriores, o Data Warehouse, o Data Lake e o Data Lake House, a empresa tem que escolher apenas um sistema de armazenamento? Não. Por que ela tem que escolher apenas um? De fato, a grande maioria das empresas provavelmente vai usar os três sistemas. Essa tem se tornado a regra no mercado. A tentativa do Data Lake House foi substituir DW e Data Lake, mas não é o que está acontecendo. É só você parar para pensar comigo, ok? É sempre importante observar o mercado corporativo, é ele que dita as regras, ok? Pare para analisar. Um CIO, ou seja, o gestor lá da área de tecnologia de uma empresa, investiu milhões de reais para implementar um DW e um Data Lake. Um ano depois, você acha que ele vai jogar tudo no lixo para poder implementar um Data Lake House? É claro que não, né? Se ele decidir fazer isso, ele vai ter que prestar contas lá ao board executivo, ao presidente, ao dono da empresa, etc. E também não faz sentido você jogar tudo fora e refazer a infraestrutura a partir do zero. É claro que dá para aproveitar aquilo que a empresa já implementou. De fato, o que nós estamos vendo no mercado corporativo em especial é exatamente a criação do Enterprise Data Hub, um grande ambiente de movimentação dos dados que engloba uma série de sistemas de armazenamento, além de ferramentas de preparação, de ETL, integração, análise, até entregar os dados para o usuário final. Vou explicar agora para você o conceito de Enterprise Data Hub. Eu tenho aqui um esquema que ajuda a definir bem o conceito, lembrando que referências estão ao final do capítulo. Dê um pause no vídeo e analise essa imagem por alguns instantes. Veja que eu tenho dois extremos, não é isso? A parte de baixo, com a camada de armazenamento, a fonte de dados, e a camada de cima, que contém exatamente o usuário final ou aplicação, que eventualmente vai usar os dados. Para que os dados cheguem da parte de baixo até a parte de cima, eles têm que atravessar um longo caminho, o que é absolutamente normal. Não era assim há alguns anos atrás. As empresas, à medida que estão amadurecendo, estão percebendo que etapas intermediárias são necessárias. Não dá para pular essas etapas. Então, lá na parte de baixo, eu posso ter, por exemplo, o Data Lake, para receber dados não estruturados, o Data Warehouse, para os dados estruturados. Eu posso ter direto o banco de dados do sistema RP. RP é o sistema de gestão da empresa, não é? Gestão corporativa. Ele tem o seu próprio banco de dados, que não é nem DW nem Data Lake, é um banco de dados transacional. Ele pode servir direto como fonte, talvez, sem que eu tenha que levar os dados para algum outro tipo de sistema de armazenamento. Eu então vou subindo agora, hein? Estou subindo. Na etapa seguinte, eu posso ter um sistema de armazenamento, por exemplo, o Data Lake House, que poderia consolidar o armazenamento, recebendo dados de diferentes fontes, para então passar à etapa seguinte. Continue subindo junto comigo. Agora eu vou para a indexação e harmonização dos dados. Aqui eu vou organizar, limpar, processar, melhorar os dados. Os dados estão indexados, harmonizados, organizados? Continue subindo. Vou agora para o processamento. Posso processar os dados em batch, em stream, vou usar machine learning, vou usar IA, vou criar relatórios e assim por diante. Continue comigo. Passo para a etapa seguinte. Posso ter uma camada de exploração dos dados, de busca dos dados. Porque o usuário final, ele não quer saber o que é Data Lake, ok? O usuário final não quer saber o que é Data Warehouse. O usuário final é o usuário de negócio. Ele quer resolver o problema de negócio, ok? Tá certíssimo. Ele é pago para isso, por sinal. É nosso trabalho, como profissional de tecnologia, engenheiro de dados, resolver e garantir que essa infraestrutura seja disponibilizada. Quando o usuário final for procurar os dados, não interessa onde os dados estão armazenados. Ele quer poder fazer uma busca, ele quer poder pesquisar por palavra-chave. Então eu preciso de um sistema de exploração, de busca de dados e assim por diante. Só que, para garantir que tudo isso funcione, esteja organizado, eu preciso de governança, onde as regras de negócio vão me ajudar a catalogar os dados, a fazer a gestão, garantir a linhagem dos dados e assim por diante. Para que então usuários de negócio possam usar os dados. Pois bem, essa parte do meio, essa parte que faz os dados chegarem da sua fonte, da sua origem até o usuário final, é exatamente o conceito de Enterprise Data Hub.
Vamos definir isso agora, me acompanhe. Enterprise Data Hub, o EDH, é uma arquitetura de dados que combina uma variedade de tecnologias e ferramentas para permitir a coleta, armazenamento, gerenciamento e análise de dados em grande escala. É uma abordagem para a criação de um repositório centralizado de dados que pode ser usado para acessar, integrar e analisar dados de várias fontes. Mas detalhe, as fontes podem estar dentro da empresa. Então a empresa pode buscar dados externos, trazer esses dados para o Data Lake interno, bem como para o DW. Depois usa Data Lake e Data Warehouse, por exemplo, como fonte para o Data Lake House. E monta, assim, a sua arquitetura, a sua infraestrutura, para garantir que os dados tenham um ponto único de acesso, para então poder entregar isso depois para o usuário final. Para que a empresa consiga chegar no estágio de montar um EDH, a empresa precisa ter já um amadurecimento no uso de dados. Tem que ser uma empresa orientada a dados, data-driven. Empresas iniciantes dificilmente conseguirão montar o Enterprise Data Hub, empresas iniciantes em dados, não é exatamente o que eu estou falando. Se a empresa já tem algum tipo de amadurecimento nesse processo de uso dos dados, uso de Data Lake, etc., aí provavelmente a empresa já pode pensar em um passo adicional, que é o Enterprise Data Hub. É uma ideia, não é obrigatório também, é uma ideia. Tem uma ideia agora que é o oposto disso, que é o Data Mesh, que eu vou explicar no próximo vídeo. A ideia do Enterprise Data Hub é você centralizar. A ideia do Data Mesh é você descentralizar. E aí vai depender de como a empresa quer trabalhar, se a empresa está preparada e amadurecida para descentralizar os dados, então esquece o Data Hub. A grande maioria das empresas não está ainda, ok? Essa é a minha observação em relação ao que eu vejo no mercado. Então a centralização, às vezes coloca como se fosse coisa ruim, mas não é ruim. De fato, ela evita que as áreas de negócio tenham que se preocupar com outras coisas. Se preocupam em resolver problemas de negócio. Com a descentralização, as áreas de negócio teriam também que se preocupar com os próprios dados. É uma abordagem válida, eu vou explicar já já no próximo vídeo. A ideia do Enterprise Data Hub é deixar que a área de tecnologia, o engenheiro de dados, a equipe de ciência de dados, controle a forma como os dados chegarão até usuários finais. Um EDH geralmente inclui uma combinação de data warehouses, data lakes, bancos de dados NoSQL e sistemas de gerenciamento de fluxo de trabalho, bem como ferramentas de análise, visualização e governança de dados e metadados. O objetivo é fornecer uma plataforma única para acessar todos os dados relevantes em uma empresa, independentemente de onde esses dados estejam armazenados ou como eles são formatados. A implementação de um EDH é muitas vezes complexa e desafiadora e requer uma equipe multidisciplinar e ferramentas avançadas. Como eu disse anteriormente, a empresa deve estar num grau bastante alto de maturidade para poder usar, para poder implementar um EDH. Isso aqui é uma arquitetura. Então você vai ter que implementar cada etapa dessa arquitetura com diferentes ferramentas, várias integrações, vai precisar de profissionais capacitados para isso. Isso dá trabalho, custa dinheiro, mas pode trazer muitos benefícios para a empresa ter uma fonte de dados com dados confiáveis, limpos, com qualidade, para que os usuários finais possam então realizar o seu trabalho. Muito obrigado, já continuamos no próximo vídeo, tá?